Olá pessoal, incrível, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei que horário que você vai ouvir esse podcast oficial do Milhão, mas eu tenho certeza que hoje nosso segundo podcast vai levar para você muita informação, onde você vai extrair informações que pode virar a sua chave. E hoje, o nosso segundo podcast, nós temos um cara incrível, diretamente da Zona Norte, do Chaves, né? Ele veio aqui compartilhar como é que muito jovem, empreendedor, uma história de sucesso aqui em Guarulhos. Mas antes, eu vou apresentar meu amigo aqui, o roxo William Oliveira. Fala um pouquinho, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem? Também tô super entusiasmado hoje, muito feliz com esse convidado, viu, Silvestre? Esse cara é um cara massa, cara, é um cara que eu me identifico, eu me espelho nele pra caramba. Eu acho que vai ser um ótimo podcast hoje, viu? Ô William, quanto tempo você conhece o Fábio? Ah, eu acho que pelo menos uns 3 anos, viu? Uns 3 anos e meio a gente se conheceu através de um amigo da gente. 3 anos e meio? É, mas bacana. É um cara super... Meu, ele é fera, viu? Top. Pessoal, você está nos assistindo aí ou nos escutando, agora eu gostaria que vocês realmente prestassem muita atenção, porque são informações que podem mudar a sua vida, né? E principalmente nós que estamos aqui, né, William? Nós vamos extrair mais do Fábio, porque nós vamos perguntar diretamente para ele. E o nosso podcast, ele acontece por causa do patrocínio da Integramix e da Multiply. E pessoal, sem perder mais tempo, vou apresentar para vocês esse cara, Fábio Santos, diretamente do Chaves, pai, casado, pai de 3 filhas ou filhos, ele vai falar daqui a pouco, mas eu vou apresentar para vocês. Fábio, fala um pouquinho sobre você, quem é o Fábio, né? Primeiro, muito obrigado por você estar aqui, Fábio, com a gente, é um prazer ter você aqui, tá? Na verdade é uma honra, eu não te conheço, mas agora vou te conhecer de todas as formas. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Fábio, seja bem-vindo. Opa, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. O William é muito amigo, né? Um pouco exagerado aí o que ele está falando ali. A gente trabalha muito, né? Há muito tempo, mas graças a Deus a gente tem tido êxitos aí no nosso trabalho. Que bacana. Ô Fábio, o nosso objetivo do podcast aqui hoje é conversar com o pessoal, extrair, né, levar para o pessoal informação, como é que a gente pode ajudar esse pessoal que tem em casa, né, a empreender no mercado, porque hoje o mercado brasileiro, na verdade o mercado mundial, é um mercado que os empreendedores eles se destacam, né, os empreendedores que realmente estiver disposto a fazer o que tem que fazer. E você, muito jovem, eu não sei quando você começou a empreender, mas eu gostaria de ouvir de você, me contar assim, quem é o Fábio? Da onde que o Fábio veio? E como é que você começou? Você já viu a classe média alta, classe média alta ou baixa? Conta um pouquinho do Fábio para gente saber quem é o Fábio. Uhum. Eu sou... nós somos em 3 irmãos, né? Minha família é classe média e meu pai já era empresário e então... eu vim nessa batida aí, né? Desde jovem, trabalhando com meu pai e depois abri o meu próprio negócio no mesmo ramo, né? Na mesma área. Qual que era o primeiro negócio que você abriu? E com quantos anos? Metalurgia, né? Na área de iluminação. Eu tinha aí uns 17, 18 anos quando eu comecei com a nossa empresa mesmo, né? 17, 18 anos, já começou? Muito novo, hein, cara? Mas isso já estava desde cedo, né? Ninguém começa com 17 anos, né, Fábio? Então, com 15, 14 para 15, 16, isso você já acompanhava, então, seu pai já. Porque, um exemplo, quando deu esse estralo, 17 anos, para você começar nesse lado de querer ter o seu negócio, porque você já caminhava junto com seu pai, né? Ou não? Sim, eu trabalhei muito tempo com meu pai, desde os 14 anos de idade, né? Porque eu trabalho, ele me colocava para trabalhar com ele. E aí eu fui aprendendo um pouco do negócio, né? Comecei lá de baixo, como um ajudante mesmo, né? Pegando no pesado e fui conhecendo um pouquinho melhor e fui entendendo todos os processos da empresa, né? Parti de uma empresa relativamente grande na área de iluminação, tinha em média uns 100 funcionários, né?
E esse ramo é um ramo de pequena empresa, né? Uma área de iluminação, não tem uma grande empresa, né? E aí eu fui trabalhando com ele, passei por vários setores da empresa até chegar na área de vendas, né? Que foi o que eu mais gosto, né? Ô, Fábio, isso aí, pessoal, é um ponto muito importante. Ó. Às vezes o pai, né? O pai já tem uma condição financeira, já tem uma empresa, uma condição financeira boa. E aí o pai, para agradar o filho, muitas das vezes coloca o filho como gerente. O filho não passou por todas as etapas para aprender como é que funciona a parte de administração. Né? Hoje em dia tem aquela história que o pessoal fala assim, né? Pai, vô rico, pai mais ou menos e neto pobre. Não já viu essa história, Fábio? Né? Verdade. Mas por quê? Não é? Porque a pessoa, geralmente, o neto, ele já quer ser gerente. Ele não quer passar pelo que você passou aqui. Falou, ajudante, primeiro... Com certeza, seu pai colocou lá com sabedoria. Colocar você por ajudante para você entender todo o processo da empresa. Não é isso? Até você chegar no que você gostou, que é a área de vendas. É verdade. Eu acho que... Despertou... Quando você chegou na área de venda, aí despertou o Fábio, ou não? Sim, trabalhei bastante na área de vendas. Onde foi a virada que você falou, não, eu quero ter meu negócio, ou não? Olha, a gente sempre está se despertando, né, na verdade. A virada parece que nunca acontece, né? Sim, vamos assim... Sim. Em vendas eu gostei mais. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, né? Entrar em contato, conhecer a deficiência do que o meu cliente precisa, né? E trazer oportunidade para a empresa. Então, realmente, eu gosto dessa área aí, entende? E nesse tempo aí com o seu pai, você trabalhou com ele quanto tempo lá como vendedor, Fábio? Lá, na empresa do seu pai de luminária? Eu trabalhei com meu pai dos 14 aos 17 aproximadamente. 3 anos, né? 3, 4 anos. E aí depois eu abri a minha própria empresa. Né? Segmento? Mesmo segmento. Ele me ajudou a abrir a empresa. Falou, não, agora segue a sua vida, né? Eu... tinha um pensamento um pouco diferente dele, né? Então por isso que a gente se separou um pouco nisso e aí eu vim caminhar com a minha própria empresa e graças a Deus tô aí já 49 anos hoje, então de lá para cá já caminhei bastante. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Um exemplo, mas e escola, cara? Você sempre gostou de estudar ou não? Porque um exemplo, desde os 14 foi muito cedo. Não é toda criança, né, que com 14 anos começa ajudando. Né? Muitos filhos, às vezes, um exemplo, indiferente da classe, não são todos que gostam de acompanhar o pai. Mas um exemplo, e o lado... Você gostava de estudar ou não? Ou se esse lado empreendedor você acha que sempre teve dentro de você? Você sempre gostou desse tipo de coisa e pronto? Na verdade, eu sou um de 3 filhos, né? Sou o único homem, as minhas 2 irmãs são mulheres, né? Uma é dentista formada, a outra é advogada, né? A Camila e a Cíntia. E eu não me formei. Então, realmente, eu nunca gostei muito de estudar, o que é errado, viu? Falo para vocês que tem que estudar, né? Mas, assim, eu nunca gostava mesmo era de trabalhar, desde criança. Abria mão de tudo para trabalhar. Pô, legal, né? Cara. Mas estudei também, não é que eu não estudei, não. E aprendi muito com a vida, né? Viajei, conheço muitos países, né? Então, a gente começou depois, com o tempo, com a minha empresa, a fazer negócio fora do país, né? E comércio internacional, né? Então... Mas então, esse é o ponto importante. Nós vamos chegar nesse ponto ainda do comércio internacional. Comércio internacional, Fábio. Porque eu ainda tô lá com 17 anos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que do 17 aos 49 que ele falou, tem muita história. Cara, é história. E a gente quer justamente saber isso, porque o que acontece, sabe? Muitas pessoas, elas nesse decorrer da vida, as pessoas veem a pessoa hoje bem financeiramente, elas acham que foi um conto de fada, não é? Verdade? Mas elas não sabem o que aconteceu nesse processo, o anterior a isso. Então, e esse anterior, muitas das vezes, é o que as pessoas aí, eles querem realmente ouvir, e que a gente pode dar um suporte para eles, principalmente nas palavras, ajudando as pessoas a extrair, levar para eles informação. E eu queria ouvir de você o seguinte, então você com 17 abriu sua empresa,
não foi? Sim. 17 para andar com as próprias pernas. E aí, quando você abriu, me fala o seguinte, qual foi a sua maior dificuldade na primeira empresa que você abriu? O que ali você falou assim, meu, será que isso é para mim mesmo? Ou deu uma vontade de desistir? Ou... Me conta alguma coisa ali. Pra empresa do seu meu pai. Não, vou ficar debaixo das asas do meu pai, né? Porque, né? É muito novo com 17, né, Fábio? Com 17 a gente tem muita coisa ainda a aprender. Isso não é muito novo. Sim, verdade. Eu sempre tive certeza, né, que a nossa empresa ia decolar. Então eu não tinha dúvida nenhuma. Muito foco, né? Fé. E trabalhei muito, né? Então, assim, não só eu, como a minha esposa que trabalha comigo também, né? Desde do começo, eu conheci ela com 16 anos de idade, ela tinha 15 ou 16, nossa, e a gente abriu o negócio junto, na verdade, né? Então não fui eu sozinho, né? Eu com a esposa, né? Essa minha esposa que hoje nós temos também 3 filhos, né? Dois meninos, né? O Fábio e o Gabriel e a Maria Carolina, né? Inverteu agora, né? Era 2 e 1, agora é 2 e 1. E eles não querem saber de empreender, não. Um tá na área da tecnologia, tá morando fora, nos Estados Unidos, né? O Gabriel é o único que tá em casa, com 20 anos, e a Maria Carolina, ela é doutora, médica, né? Então, se formou agora, tá com 27 anos, mas todos eles estudaram bastante, estudaram fora, conheceram uma outra cultura, né? E em casa, desde cedo, o inglês foi fundamental. A minha esposa fala bem, né? Eu não falo, eu não estudei, né? Mas a minha esposa fala bem e aí... Ela foi incentivadora dos seus filhos? Sim. Ela foi incentivadora dos nossos filhos, né? A falarem o inglês, a ir para fora, né? Conhecer outra cultura e ficar bem gabaritado lá para voltar para cá, para estar bem, né? E também é incentivadora da gente começar a importar e fazer o trabalho que a gente faz hoje. Certo. William, olha que bacana. O Fábio é o seguinte, então, Fábio aqui, vou voltar muitas vezes nos pontos, tá? Porque eu quero extrair do Fábio, né, William? Porque são esses pontos que fazem a diferença. Porque o que acontece? Eu tenho certeza. É porque às vezes a gente vai contar e a gente não consegue lembrar, talvez, de alguns pontos. Mas eu tenho certeza, por exemplo, Fábio, que quando você estava muito jovem lá, talvez no processo da sua empresa lá, a empresa sua que você abriu com 17 anos, é a mesma que você está hoje? No mesmo ramo? Não, a gente mudou um pouco agora, né? Certo. Eu estava na área de iluminação. Certo. Então, trabalhei muito na área de iluminação. Quando você fala área de iluminação, o que é área de iluminação? Porque na minha cabeça, eu que sou leigo, então eu vou entender lâmpada. Lustres, né? Iluminação decorativa, né? Iluminação para residência. Então, nossa empresa chamava IMAF, né? E essa empresa hoje eu levei ela eu montei uma metalúrgica e transferi ela para o Paraguai. Então, nós temos uma indústria lá, só que não trabalha mais com iluminação, né? Mas é uma metalúrgica também, e a IMAF SA. Né? E aqui no Brasil tem outras 2 empresas, né? Na área de tecnologia. Que não tem nada a ver com a IMAF. Não, são empresas do grupo, mas não tem nada a ver, é outra empresa. Mas vamos lá, me volta de novo. 17 anos, Fábio começou. Nessa época, Fábio, vamos lá voltar lá no Fábio. Fábio, você começou sozinho, 17 anos? Seu pai te ajudou? Tinha parceiro, sozinho? Esposa. Não, eu e minha esposa praticamente começamos. Mas ela começou com você com 17 anos já? Sim, começamos juntos. Eu fui, inclusive, emancipado. Meus pais me emanciparam para eu poder abrir uma empresa no meu nome, que não podia, né? Então, tem que ter 21 anos. Fábio, você que está escutando a gente aqui, a emancipação jovem, hoje no Brasil ainda existe. Vocês podem emancipar com 16 anos para vocês ter seu próprio negócio. Não precisa esperar completar 18 anos de idade nessa lei atrasada. Mas, olha aí, Fábio, quanto tempo atrás isso, Fábio? 49 para 49 anos, né? Hoje 20 fazer a conta aí. Anos atrás, né? Quanto? 22, 17 com 22? Não, 29, 39, 32 anos atrás. Tempo pra caramba. 32 anos atrás podia emancipar, jovens. E olha que bacana. Pode. Coisa comum isso. Hoje pode, né? Eu não sei hoje como simples. Pode. Eu emancipei meu filho com 16 também. Muito simples. Fábio, aí você então, seu pai, isso é a visão empreendedora. O pai emancipou para você
em empreender, você e a sua, na época, namorada, né? Uhum. Ou já era esposa? Não, namorada. Namorada. E aí vocês começaram, tá bom. Quando vocês começaram, lembra na época lá, vamos voltar atrás. O que aconteceu que você acha que ali é a barreira que você fala assim, meu, esse ponto aqui tudo bem, eu tinha muita fé que ia dar certo, mas com certeza teve frustrações que aconteceram nesse caminho, não é possível, né? Então me conta o seguinte, teve alguma coisa que você fala assim, pô, isso pode deixar algumas pessoas paralisadas ou pode fazer outras avançarem? Teve alguma parada, um que você lembra aí? Fala da questão dessa mudança, Teve né? várias, né? Até hoje tem e sempre terá, né? Para todo mundo. Sim. Mas eu acho que isso aí que tem que dar mais motivo para a gente superar, né? Então, puxa vida, nós começamos num porão. Porão? Num porão na Vila Medeiros. Então, era uma casa em cima, embaixo tinha um terreninho lá, que depois nós fizemos um salãozinho. Primeiro nós ficamos na casa, depois nós fizemos um salãozinho lá embaixo. E, assim, era numa área mista, uma área... Comercial especial. Né? E a nossa empresa fazia um pouco de barulho. Então, metalurgia, tudo. E de cara nós já tivemos problema com vizinho, com a CETESB, né? Então, assim, probleminhas, assim, vários aconteceram, mas... Nada que impedisse Nada você de disso. parar. Nada que passasse pela minha cabeça, vamos parar, não vai dar certo. A vontade só aumentava em crescer, né, cara? É. Mas isso é bacana, né? O empreendedor, uma das coisas que o empreendedor tem que entender é essa verdade, palavra chamada cara. imparável, né, Fábio? Imparável é o seguinte, não importa o que acontecer, não para. Não, é verdade, Não é? cara. Ele serve pra te fortalecer. Aí você naquele porão lá... Cara, eu gosto de perguntar. Então, quando você estava naquele porão, quanto tempo você ficou nesse porão trabalhando? Eu devo ter ficado lá, não me recordo ao certo, mas uns 2, 3 anos trabalhando muito lá. Depois nós mudamos para um local um pouco melhor, alugado também, né? E depois, posteriormente, a gente construiu a nossa sede em Terra Preta, uma sede própria, um lugar bem bacana, uma área de 6.500 metros quadrados, né? Você começou com quantos metros, cara? O porão? Eu acho que eu comecei devia ter uns 30, 40 metros. O porão tinha 30, 40 metros? O porão. Mas, ô, Fábio, hoje, se fosse hoje, eu sei que faz muitos anos, mas um exemplo, se fosse hoje, como se você tivesse começado um negócio desse com uns 30, 40 mil reais ou não? Ou menos do que isso? Na sua cabeça, se fosse trazer para os dias de hoje... Eu acho que até menos, viu? Menos. Até Foi menos. na cara e na coragem, Foi na então. cara e na coragem, e assim, quando... um pouco de necessidade também, né? Porque eu nunca tive nada de mão beijada. Meu pai, graças a Deus, Sim. sempre nos ajudou, assim, fazendo a gente correr atrás, né? E isso é importante. Então, quando o ser humano está numa situação de necessidade e que não tem jeito, a água bate na bunda, né? Você tem que correr atrás. Você não tem outra opção. Ou trabalho. E aí dá certo. Realmente... Isso é muito bacana, né, Fábio? Você falou, o pai da gente, por exemplo, uma das coisas que o pai pode deixar chama legado. Isso é um legado, né? Porque às vezes ele pode entregar tudo de mão beijada pra você. A gente fala o seguinte, ó, pode entregar pra você o peixe ou entregar a vara, pra você aprender a pescar, não é isso? Então, hoje em dia, uma das grandes sacadas que a gente fala que o pai pode deixar pro filho é um legado de alguma coisa que vai levar valor pra vida inteira, né? Por exemplo, como você comentou antes, na empresa você trabalhou, não foi nada de mão beijada. Você tinha salário como todo mundo, não era? Sim, tinha um salário. Mas, Silver, mas o legal também, que é legal falar pro pessoal, tem muita gente que tem a mesma oportunidade do que o Fábio e tem muita gente que não dá valor, cara. Às vezes pro pai, pra família que tem, e às vezes passa isso, e às vezes fica colocando muito problema na vida. É verdade. Você entendeu? Eu sei. Isso acontece muito. O cara começa a reclamar da vida, mas ele não olha que às vezes não ajuda o pai, não ajuda a família. O pai tem um empreendimento e às vezes o filho não caminha com o pai. Entendeu? De alguma maneira. Se não caminha e caminha por um outro lado, ele está construindo porque ele não gosta, é uma coisa. Agora tem muita gente que às vezes não caminha com a família e também não quer fazer nada. Foi o que o Fábio falou. Por exemplo, eu acredito o seguinte, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, Fábio, se você honra teu pai e tua mãe, você vai ser próspero, né? Então, uma passagem na Bíblia que fala isso. Honra teu pai e tua mãe e você vai prosperará. Porém, é o seguinte, igual você falou,
você andou até o momento que você entendia que o que ele passou para você foi bom, mas chegou um momento que chegou a hora de vocês entrarem em caminho diferente, porque tinha pensamento diferente. Isso é normal em qualquer empreendedor. Legal. Imagina o seguinte, né? As pessoas hoje em dia, hoje, por exemplo, o jovem, vamos dar o exemplo do jovem de hoje, né, Fábio? O jovem hoje, ele não tem a mesma mentalidade que a gente tinha 20, 30 anos atrás, porque hoje o jovem, a gente fala que é .com, é todo mundo ligado à tecnologia, todo mundo .com. Eu, na minha época, não era ponto nada, porque não tinha... Não, e a informação ela corre muito mais Muito rápida, rápido. né? Então, é totalmente diferente o pensamento hoje. Exato. Até o nosso, né? A gente evolui, todo mundo evolui, ainda mais essa meninada de hoje, né? Nós nascemos para evoluir. E é justamente isso que eu acho muito importante, esses bate-papo da gente aqui nesse podcast. Porque eu vejo, por exemplo, eu fico imaginando, Fábio, 30 metros quadrados, um porão. Né, Fábio? Tantas coisas que poderiam passar na cabeça de um jovem com 17 anos, namorando, né, com a vontade, a força a vontade de querer dar certo, né? E uma das coisas importantes que ele falou é o seguinte: não existia opção de dar errado. Não existia opção de eu vou dar errado na vida, não. A opção era vai dar tudo certo. Não importa o que aconteceu, né, Fábio? O foco era esse, né? Vai dar tudo certo. É isso aí. Mas é poderoso daí. Não é? Isso é muito poderoso. E ele fala que saiu de 30 para 6 mil em Terra Preta. Terra Preta? Terra Preta, cidade de Mariporã, né? Tem Terra Preta lá, o distrito industrial. Mas aí, Fábio, nesse tempo que você estava aí, você continuou fazendo... Quando é que a sua empresa ela deslanchou? Com 17 anos, 30 metros, para ir para Terra Preta aconteceu alguma coisa. Não dá para sair de 30 para 6 mil sem... Não dá. Né? Pô, nós estamos falando para pessoa aqui fora, né? Não é que hoje ele montou a empresa 30 metros e vai entrar no 6 mil, não. Aconteceu que teve um trabalho. Um empreendedor, ele trabalha igual um assalariado normal, Fábio? Trabalha? Não. 6, 7 horinhas? Não. Compartilha pro pessoal aí quantas horas o empreendedor... Eu imagino, mas eu gostaria que você falasse. Um empreendedor trabalha igual um funcionário normal, né? 6, 7 horinhas de sábado e domingo. Mas dia de semana não tem hora. Como eu falei, eu sempre gostei da área de vendas, a área comercial, né? A minha esposa ficava mais no administrativo, né? E assim, eu ia buscar resultado, eu ia buscar venda, cliente, parceria, né? E fechamos várias parcerias aí com clientes e foi muito bom para nós. Então, no começo, nós fazíamos só acessório para iluminação e vendia para as fábricas de lustre, né? Que é um niple, porca, travessa, são os acessórios que é mais na área de iluminação que o pessoal conhece. Depois a gente estava fazendo tantos acessórios que praticamente quase o lustre pronto, né? Aí a gente decidiu montar o lustre. E aí a gente começou a fazer um trabalho, em vez de trabalhar com as indústrias de lustre, eu comecei a visitar as lojas de lustres, né? E, então a gente começou a vender nas lojas de lustres. E posteriormente... Quando foi isso, mais ou menos? Que você saiu da parte só de fabricar um item para fabricar o lustre inteiro? Isso demorou quanto tempo, mais ou menos, de quando você abriu para quando você começou a fazer isso? Depois que eu abri, eu acho que eu fiquei uns 4 anos nesse local, 3, 4 anos nesse local, aí já fui para um local um pouco maior, um galpão aí de uns 350 metros, né, alugado, né, no Parque do Chaves. Né? Do Chaves. É mesmo, onde eu praticamente nasci ali, né, e aí a gente começou a fazer um trabalho ali montando lustres, né? E eu já tinha um espaço maior, porque já precisa de um espaço maior. Só que só atendia lojas de rua, na Consolação, aqui em São Paulo tem... Mas importava ou não, Fábio? Tem muitas lojas, né? Então, não importava. Tudo nacional. Eu comprava alguns acessórios aqui no Brasil, né? E alguma coisa a gente fabricava e montava o lustre. Porque uma fábrica de lustre hoje é uma montadora. Ela não fabrica nada. Ela compra tudo de terceiros e monta e vende o lustre, né? Então nós já vendíamos alguns acessórios para essas fábricas. Eu falei, poxa, por que eu não compro o que eu não fabrico e monto e vendo? Eu vou ter uma margem melhor do que o meu cliente, né? Mas ia ter um problema também, né? Eu ia bater de frente com o meu cliente. Então
tinha que estar preparado para Tudo isso, isso né? daí, né? Exatamente. O empreendedor hoje tem que ter essa visão, né, Fábio? Por exemplo, a visão de sair, você tá vendo, igual você falou, um ponto muito importante. Ele estava numa área que era fabricar um produto. Eu tenho um amigo meu lá em Ferraz de Vasconcelos, que ele também trabalhava com lustre. A empresa dele se chama Luvidarte. Conheço. Meu amigo, eles. E aí, Fábio? Welder. Hã? Welder. Conhece a irmã dele, a Ana? Não, eu conheço o Welder. Eu conheço a pessoa. Comprei dele já. Da Luvidarte? Comprei Então, bem então, deles. olha que bacana. O negócio, o mundo é assim. E aí eu fico pensando o seguinte, o empreendedor é assim, ele fabricava a tampa de uma garrafa de água. Por exemplo, daqui a pouco, por que eu não posso fabricar a garrafa d'água? Né? É igual você fabricou um produto para aquele lustre, e agora o raciocínio do empreendedor é isso, sem buscar algo a mais para agregar valor mais na sua marca, né, Fábio? Aí você começou a trazer mais, ou seja, montar o lustre completo para você vender ele e aumentar a margem de lucro. Então, uma das coisas importantes que o empreendedor tem que entender é que ele precisa buscar situações, artifícios, né, ou alguma coisa no que ele está fazendo para aumentar as margens de lucro. Isso é importante de um negócio, né? É um complemento, É isso aí. né? Com certeza. Tem que estar de olho no mercado, a saúde, né, da empresa, né? Sim. Isso é muito importante. Aí, Fábio, aí você fez essa transição de uma peça, de um componente para um lustre completo. E aí? O que aconteceu? Qual foi a expectativa e qual foi a realidade? Foi bacana, né? Deu um salto para nós, a empresa, né? Foi o primeiro salto que a gente deu, né? Em termos de faturamento, em termos de lucratividade. Foi bem legal. Mas não paramos, né? Aí a gente atendia as lojas, né? A Consolação é um centro de bastante loja lá desse ramo, né? De iluminação. Então a gente começou a atender na Consolação, em outros estados também, e em loja de rua de bairro normal. Aí tem um volume bacana. Aí a gente entrou num home center, né? Desculpa, Fábio. Esse nicho de mercado de lustre, ele é mais forte, por exemplo, ele é mais forte em São Paulo ou ele é geral, Brasil inteiro, espalhado? São Paulo é a força do Brasil, né? Então as maiores empresas hoje de iluminação estão aqui. Né? Mas você acha que através dos home center foi o boom, ou quando você estava vendendo para loja, que nem na Consolação, onde se concentrava o maior nicho desse mercado seu, naquela época ainda era a Consolação, né? Que é aqui em São Paulo. Eu comecei, a Consolação ela tem um volume bacana, né? Eu comecei primeiro São Paulo. Aí depois a gente começou a abrir outros estados, né? Então, por exemplo, em BH tem a Zavascki lá, que tem a área de iluminação. Entendi. E todo o estado tem a sua rua de iluminação, né? Mas sim, São Paulo é o mais forte que tem do Brasil, né? Da América Latina. Ainda é. Ainda? Não só iluminação, né? Tudo é aqui, tudo né? Aqui. Centro tudo financeiro é aqui, né? Mas isso Fábio, sabe o que a gente tá perguntando? Porque é o seguinte, imagina a pessoa que tem em casa, ela fabrica um produto, mas olha que você falou uma coisa importante, uma sacada, por causa de um produto que ele fabricava, ele conseguiu agora, não, por que eu, em vez de fabricar, eu não posso, né, juntar como ele falou, todo mundo hoje em dia, em vez de fabricar, né, Fábio? Você pode comprar os outros componentes e montar o produto seu próprio, né? Sim, sim. E aí, o faturamento, que era X, você falou que dobrou, triplicou, não sei. A gente já deu uma alavancada aí, né? Então, o faturamento foi bem melhor, né? E porque a gente tinha um valor agregado maior também. Antes eu vendia um acessório, depois agora eu vendia o lustre pronto, né? Lustres, spots, arandelas, essa área de iluminação. Na verdade foi um bom, né? Uma estratégia, né? Sim. Um empreendedor, ele não pode ficar parado, né, William? Ele não pode nunca ficar parado, né, Fábio? Ele tem que estar de olho no mercado. Se ele trabalha igual na área, que é na área de componentes na época, então você estava de olho no mercado, né? E essa visão, né? E essa visão que um exemplo, que o empreendedor ele tem que ter, porque um exemplo, não é todo mundo que tem, por isso que tem que ter essa mentalidade de estar com os olhos abertos para o seu negócio. Por isso que o cara que é dono do seu negócio, ele tem que estar sempre olhando para o seu negócio para poder ver essas oportunidades, sentir as oportunidades, onde que é a hora de entrar. Eu acredito que foi isso que ele teve. Ele sentiu que era a hora dele dar um passo a mais e realmente pelo que eu sinto ele falando, que isso daí foi
nossa, surpreendeu as expectativas dele, né? Que deu uma alavancada, não foi isso, Fábio? Ou não? Sim, sim, sim. É legal isso daí, cara. Porque, Fábio, igual o William falou aqui, né? Eu costumo dizer o seguinte: o empreendedor que ele tá assistindo a gente aqui, por exemplo, ouvindo a gente, ele tem que entender o seguinte, que ele tá numa área, ele tem que procurar na área que ele tá, ficar com os ouvidos abertos, ficar atento às oportunidades que surgem, igual você. Foi uma oportunidade que você já sabia, né? Você muito bem falou que você já vendia os componentes para os seus amigos, e eles, os outros empreendedores, e eles fabricavam, juntavam as outras peças e fabricavam. Você simplesmente fez o que eles estavam fazendo para aumentar a sua lucratividade, não é isso? Então o empreendedor, ele tem que estar de olho no mercado, ele não pode esperar as coisas acontecer. O empreendedor, ele faz as coisas acontecer, não é, Fábio? Sim, sem dúvida. A gente quer crescer, né? E como a gente quer crescer, a gente tem que ficar de olho nas oportunidades. Aí, o que a gente pode fazer para melhorar. E essa aí foi uma primeira melhoria aí para nós. Primeira sacada. Primeira sacada aí na nossa área. Quantos anos, quanto tempo mais ou menos atrás? Que ano mais ou menos? Você lembra mais ou menos essa sacada, essa virada desse que você parou de fabricar um componente para começar agora a pegar o lustre? Mais ou menos que ano? Faz muito tempo, viu? Isso, eu era molecão mesmo. Uns 20 anos atrás, 30 anos uns atrás. 30 anos atrás. Mais ou menos uns 30 anos atrás, a primeira virada. Primeira virada. E aí vocês pegaram, e aí começou, e aí? Aí a gente começou a atender esses clientes, né? Devagar, a gente foi ampliando outros estados, né? E aí depois a gente tinha sempre bem estruturado, uma estrutura maior do que minha venda. E aquela vontade de vender mais, né? É muito importante você falou as partes da estrutura. Aí a gente começou a fazer prospecção de mais clientes, porque precisava vender, porque era uma necessidade, a empresa tinha essa necessidade, tinha uma estrutura bacana para crescer. E aí a gente começou a abrir home centers, né, aqui no Brasil. Então o primeiro home center que nós abrimos foi o Madeirense, que hoje virou a 6C. A pessoa que está escutando, o que é um home center para isso? Como é que você abre? Como é que era isso? Por exemplo, você falou que você pegou e você abriu esse home center. Como é que você abriu? Como é que a pessoa abre um home center? Através de representante. Na verdade, eu, como vendedor da empresa, né? E às vezes eu contratava algum representante também que tinha mais conhecimento naquela rede de loja, né? O home center, o que é? O home center é autosserviço, que veio aqui na década dos anos 90 para cá, copiado dos Estados Unidos, que lá já havia isso, né? E hoje tem muito aí. Então seria o Leroy, a 6C, o Madeirense. Esses home centers, eles são redes grandes, então eles têm muitas lojas. Então quando você vendia para esse cliente, você vendia para 40 lojas. Então, na verdade, você abria mas tinha 40 clientes. Um atacado grande, né? Então era bem bacana. Aí eu consegui volume. Aí foi quando a gente realmente conseguiu volume, conseguiu fazer um trabalho bem forte, e aí foi a segunda virada. Né? Mas que ele falou, né, William, que ele tinha uma estrutura, né? Agora, Fábio, uma pergunta. Você é um cara novo, meu. Como é que você lidou com tudo isso, com essa explosão, com todo esse movimento? Como é que você lidou com toda essa parte financeira? Você era um cara jovem. Não tinha estudo, como você falou, especialista nessa área. Como é que você lidou com essa grana toda entrando? Tudo bem, a gente sabe que o dinheiro não é todo lucro. Eu sei que é da empresa. Mas muitos se perdem por causa disso. A maioria. Não é verdade? Então, um exemplo, essa parte também é muito importante, né? Porque se a pessoa não tiver essa consciência... Porque o dinheiro, ele potencializa o que a pessoa já é, né? Tem um filósofo de negócio que fala o seguinte, Fábio, que o dinheiro, ele nada mais faz do que potencializar o que tem dentro de você. Ele fala, se você bebe, quando você ganha um dinheiro, vai ficar bêbado rico. Né? Então, o William tá perguntando, é verdade, né? Porque um jovem com, colocar 19, 20, 21 anos que seja aí, ele, né? Hoje o jovem tá buscando o quê? Ele quer se divertir, né? Então, ganha muito, mas se gasta muito. E você nessa época? Como é que o trato com dinheiro? Olha, hoje eu tenho uma mentalidade diferente. Acho que eu poderia estar bem melhor hoje do que estou se eu tivesse tido cabeça lá no começo também. Realmente é verdade o que você disse, né? Quando a gente é jovem, você faz muita besteira, né? Eu tinha uma época, eu cresci muito rápido, eu explodi muito. Então, 22 anos, 23 anos, eu tinha
um dinheiro que os meus colegas, os meus amigos não tinham, né? E isso aí é ruim pra gente, mexe um pouco com a nossa cabeça, né? Você não tem, você não é maduro, né? O suficiente para viver esse momento. Então, realmente eu fiz muitas besteiras. A minha empresa também, nós já passamos por muitas dificuldades, né? Não é só alegria, né? Então Mas não é uma fácil. das dificuldades foi por motivo de, por exemplo, de um erro quando você era mais jovem? Porque isso aí não é que isso é normal, tá? Normal porque qualquer pessoa que ele vamos falar assim, né, que ele ganha uma quantidade de dinheiro que não está preparado mentalmente, é lógico que vai acontecer alguma coisa. Isso é normal, isso é um processo de amadurecimento dos negócios, né? Sim. Principalmente um jovem que, igual você, muito novo, fazendo os negócios. Então, esse processo de amadurecimento, ele leva um tempo. Isso é normal. Por exemplo, você falou, a gente não pode reclamar do passado. Aconteceu, a gente não pode voltar mais, né? Mas existe a experiência, a gente fala assim, se eu pudesse voltar atrás, não faria mais aquilo, né? Uhum. Então, existe alguma coisa assim, Fábio? Muitas coisas. Nessa época... Eu sempre tive uma estrutura muito boa a empresa. Sempre investi muito. Meu sonho era a empresa. Não era nem a minha vida pessoal. Era a empresa. Jogava tudo na empresa, né? Então eu estruturei bastante a empresa para trabalhar, para vender e sempre almejando crescer bastante, né? Acontece que chegou uma época que a estrutura era muito pesada para a entrada que eu tinha, para o faturamento que eu tinha. E foi uma das primeiras vezes que a gente sofreu com isso, né? Então, realmente eu não ponderei direitinho. Bem na entrada que começou realmente a entrar muito produto no Brasil chinês, você acha que isso veio atrapalhar bastante vocês ou não nessa época? Sim, atrapalhou bastante e foi uma das motivações que daí a gente começou a fazer importação. E foi quando nós fechamos, eu praticamente fechei a empresa, nós chegamos a ter 170 funcionários, né? Nós éramos a primeira, eu fui a primeira empresa certificada ISO 9000 pela SGS, né? E isso abriu muitas portas para nós, né? Então foi a primeira empresa de iluminação certificada ISO 9000 no Brasil. Foi a nossa empresa, né? Foi bem bacana. Isso aí também abriu portas. Eu fiz a marca Seninha, né, com o Instituto Ayrton Senna, né? Parte era revertido para o Instituto. Nós fizemos a marca própria da C&C, que é a marca Casa Nova, né? Fui convidado para dar algumas palestras na GV, vários lugares aí sobre marca própria, né? Então foi bem bacana e fiz alguns programas, o Heródoto, 2 vezes na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Então a gente cresceu muito, deu um boom muito grande. E assim, o meu erro, imaturo, né? Garotão ainda, eu pensei que agora ninguém me segura, tal, e posso tudo, tal. Imbatível. E não é assim, né? Aí a vida mostra pra gente que você não pode ser assim, né? Então, verdade, cara. Alerto aí o pessoal que quer começar, tenha um sonho, trabalhe por esse sonho, né? Tome cuidado com o banco, né? Porque banco, se fosse bom, não chamava banco, chamava sofá, né? Banco é um troço desconfortável, né? Desconfortável. No sofá. Então, assim, às vezes para você crescer, você pegar dinheiro a qualquer custo, né? Isso aí tudo pode matar a sua empresa, né? E foi o que aconteceu comigo em algumas ocasiões, né? Alguns erros aí que a gente cometeu, mas sempre cai e levanta, vamos pra cima. Isso que é o mais importante, né, Fábio? Agora, você me falou uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa, igual você comentou, você tinha uma estrutura grande, você tinha mais estrutura. Quando você fala estrutura, você tinha mais materiais do que você vendia? É isso que você fala, estrutura? Por exemplo, eu tenho uma empresa que agora eu tenho um estoque de milhões, mas o que eu vendo por exemplo, um exemplo.
eu tenho um estoque de 5 milhões, mas eu só tenho 100 mil de vendas. Um exemplo, estrutura aí que você fala? Se tem estrutura grande? Muita despesa fixa grande, não só estoque, né? Não é estoque, você monta uma empresa, veja só, você começa a trabalhar com os home centers, é um cuidado que você tem que tomar com uma empresa grande, não só um home center, mas qualquer empresa grande que você vende. Você entra, você tem um faturamento, você tem um volume, né? Mas a sua lucratividade também abaixa um pouco, porque eles apertam bastante. Aniversário, nós cheguei a ter 34 promotoras nas lojas, que eles meio que obrigam, né, a gente a trabalhar, e isso aí custa, né? Nós fabricávamos 5 luminárias por minuto embalado na caixa. Era 5 tudo por minuto? Era tudo automatizado. Essas 5 por minuto, eu tenho que para a fábrica não parar 170 funcionários, você tem que comprar matéria-prima para produzir isso, né? E para produzir isso, você tem que vender isso. E às vezes para você vender esse volume, o cliente não tá, o mercado não quer esse volume. Aí você tem que promover, abaixar, né? E aí, quer dizer, para você pôr esse volume, você abaixa preço. Você condena a lucratividade. Aí você acaba ficando esnucado, né? Chega uma hora que você precisa do home center, mas ele não te dá aquela lucratividade, quem te dá são os menores, e você vai ficando refém. Então, se eu ficar sem ele, eu morro. Mas se eu ficar com ele, também eu morro, né? Aí o que aconteceu? Morri. Aí, com ele não tava bom, sem ele foi pior. Aí a gente passa por dificuldades aí, né? E levanta de novo e vamos pra cima. Caramba, assim, tô pensando o seguinte, né? 5 luminárias por minuto, William. Pra vender, Fábio, então por dia, quantos fabricava? Fabricava um monte, porque nós trabalhávamos, né, nessa época em Terra Preta, tinha uma época que a gente trabalhava das 6 às 14, primeiro turno, o segundo turno das 14 às 22 e o terceiro turno das 22 às 6 da manhã. Então não parava? Não parava, não precisava ter cadeado no portão da fábrica, que é sempre aberto. É 24 horas. Nossa. Mas aí minha cabeça não consegue entender isso, porque eu fico pensando, você falou que 6 luminárias por minuto? 5 luminárias por minuto embalado na caixa. O mercado, Silvio, mas o mercado, ele é assim, cara. Não, mas imagina, ele produz 5 por 1 minuto. Nós falamos de 220 milhões de brasileiros. Nós estamos falando que não é... Qual é o percentual de compra hoje? O que ele tem de produto por minuto no dia, será se sai por dia nas lojas? E sai, viu? Sai. E isso a minha empresa, mas tem outras empresas. Então, isso que eu tô falando, né? que tem outras empresas desse mesmo segmento. Então, se vende, que fabrica vende. Aí nós começamos a exportar primeiro, antes de importar. A gente entrou também por causa do ISO, por causa da nossa empresa, que era uma empresa bem organizada. O ISO abriu uma oportunidade para você. O ISO abriu uma oportunidade. Nós implantamos o 5S, não sei se você conhece. Não sei. O que é o 5S? 5S são 5 palavras japonesas, né? Foi inventado esse método no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão usou os 5S para se organizar e para reconstruir o país mesmo depois da guerra que foi devastado, né? Então, esse método 5S, as empresas introduzem, né? Que é organização, limpeza, bem bacana. Isso nos ajudou bastante também numa nova reestruturação, a gente diminuir, enxugar e organizar melhor, entende? Que bacana. Então, esse método 5S hoje, então, ele ainda é utilizado ou não? Sim, inclusive agora nós vamos, esse ano que vem, começar a implantar numa nova empresa nossa que a gente está abrindo de tecnologia. Então são 5 chaves, 5 pontos importantes que uma empresa precisa executar para ter sucesso. Sim, é isso? Sim. São 5 palavras japonesas, né? Você sabe não? Lembra? De cabeça aqui, não. Mas vai estar lá, vai estar, né, Fábio? A gente vai colocar na nossa descrição depois essas 5 palavras aí que eu tenho certeza que ajuda, né, Fábio? Sim. Quer dizer, organização, limpeza, né? E depois de todo esse processo, a quinta palavra é manter tudo isso em ordem. Né? Não adianta você parar, organizar, limpar, deixar bonitinho e daqui a pouco ir desorganizando. Né? Bacana. Ô, Fábio, agora legal. Me fala uma coisa, cara. E essa mentalidade, quando você viu que as coisas não estavam indo bem,
Qual foi o baque? Porque você vinha de uma trajetória só de, sabe, de subida. E aí quando, um exemplo, o negócio começou a planar, e aí um exemplo, do nada quis, sabe, descer a ladeira. Qual é a sua reação? O que passava na cabeça? O que você pensou? Tinha que se mover, né? O corpo tinha que fazer alguma coisa. Mas bateu um medo, desespero. Sim, sempre. O medo faz parte da gente, né? Mas primeiro a gente tem que ter fé. Sim, né? No Papai do Céu, né? Eu sei que você é um cara que acredita nisso, né? Você também, né, Silvestre? E eu também. E procurar ajuda, né? Então, quando a gente implantou o ISO, quando a gente implantou o 5S, isso aí fez parte da nossa reestruturação. Não, tem que organizar, tem que procurar novos mercados, né? Aí a gente começou a exportar. Então, eu exportei para a República Dominicana, né? Tinha um cliente lá, porque tinha que achar mais mercado para colocar a minha indústria para funcionar, porque tinha que funcionar, não tem jeito. Tinha que vender. Você tem um carro de Fórmula 1, um motor de Fórmula 1 num carro, para andar na rua devagarzinho, não dá, você quebra. Você quebra. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte: você sempre tem que colocar os seus ovos em vários cestos, né? Exato. É no mercado. Se você deixar, nenhum pode acontecer, né? Do mercado, não vamos falar que saturou, mas pode diminuir porque vai entrar mais a concorrência, né, Fábio? Eu tive 3 clientes fora, né? Um distribuidor na República Dominicana, que ele comprava e revendia ali, né? Eu tinha um cliente que hoje ele é conhecido aqui, a Sodimac, que é um home center no chileno, né? Do grupo Falabella, né? Hoje eles compraram aqui a Dicico, são fortes, mas nós já vendíamos para lá quando eles nem pensavam em Brasil, né? E também tive um na África do Sul. Então nós exportávamos para as nossas luminárias para ter 3 países diferentes aí. Então foi o meu início assim com o comércio exterior, né? Na parte de vendas. Aí depois veio a compra, né? Depois... Olha, bacana. O Fábio falou uma coisa que eu tô pensando aqui, Fábio, comigo, né? Assim, imagina, uma pessoa, ela não consegue crescer muito sozinho, né, Fábio? Precisa de conexões, não é isso? Sim. Conexões. Então, assim, qual foi a conexão mais importante que você fez, que você fala que você veio nessa parte do ISO, que você fez, deu mais credibilidade, né? Abriu as portas para você do mercado exterior, mas qual foi a conexão, você fala assim, uma conexão chave que te ajudou ou que te mostrou um caminho, que pode ter mostrado uma visão maior para você? Teve alguma conexão que você pode falar? Você tem que estar alinhado com a equipe, né? Você tem que ter uma boa equipe. Bons funcionários, né? Com você. Que realmente sozinho você não consegue. Esses home centers, eles alavancaram um pouco a gente. Né? E eu comecei a conhecer outros lugares, outros países, outras culturas e comecei a ver o mercado aí, o que a gente poderia estar fazendo. Mas diz que o produto brasileiro é caro, né? E era competitivo para fora? Será que era? Né, William? Não era. Não era. Você vendia a qualidade para eles. Não era muito competitivo. Mas o que acontece? Você tem que trabalhar em cima, né? Então foi uma outra dificuldade. Começou a entrar muita importação aqui no Brasil também, numa certa época. Isso aí acabou com a empresa de iluminação, né? Aí o que a gente começou a fazer? Procurar lá fora, importar os vidros, né? No caso de luminária, eu comecei a importar antes da China na Itália, Murano, né? Os vidros de Murano, e depois da China, né? E competir com a China também, né? Então, a gente tem que trabalhar. Porque o nosso mercado aqui, hoje tem o Mercosul, né? E você tem algumas vantagens perante a China, né? Tem o Mercosul, que é livre de imposto entre aqueles países membros do Mercosul, né? Então a gente tem que aproveitar ali. Vender nesse mercado, né? Uhum. Bacana. Não, é porque eu fico pensando nisso, né, que você falou, né? O mercado brasileiro. Pessoal, comprar aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é mais barato que comprar aqui. Então imagina o cara importar daqui o produto brasileiro para levar para a África do Sul. Olha, né, a distância, tem todos os fatores, né? Aqui um exemplo, a África, ela é um país que ela está em desenvolvimento, então ela é um país consumista, né? Eu vejo muitas construção,
é um país que ela está em pleno desenvolvimento, a África, né? Eu vejo muita empresa de construção, muitos brasileiros que têm empresa de empreiteira para lá, desenvolvendo muito serviço de empreiteira da área de construção civil lá. Entendeu? Então eu acredito que é um mercado, não sei, não tenho noção, né? Mas ele falando assim, eu acredito. Agora, esses outros países eu não conheço, desconheço. Mas uma coisa eu sei, que a China foi um problema. Na época do Fernando Henrique, né? Que abriu, tipo, as porteiras, né? Eu acredito. Que abriu as porteiras, Collor, né? Os caras abriu as porteiras e arrebentou. Muita empresa aqui. É verdade. Né? Vários segmentos. É verdade. Mas isso é bom, né? Quando abre assim... É bom porque você vê que você está bem abaixo e você tem que lutar para a indústria tem que começar a trabalhar de igual para igual, exato. Agora a China, eu vendia, né, naqueles países subdesenvolvidos ainda, né? Então República Dominicana ali, Santo Domingo, Panamá, aquela região, Porto Rico, né? E a África do Sul. Agora, a China, o olho dela são aqueles países mais desenvolvidos, né? A China fabrica muito, eles são muito gigantes, né? Não, é o que eu falei, a África, então, ela está em pleno desenvolvimento, é um país ainda muito, né? Tá crescendo ainda, então absorve muita coisa. E não é almejado, né? Eles não prospectam muito esses países. E também o chinês, ele fabrica muito, né? Mas assim, a parte comercial, o bate-papo, a garantia, a qualidade... eu acho que isso, nós brasileiros, a gente tá na frente, né? Com então certeza. Existe uma relação comercial além simplesmente do produto, né? A gente não vai vender produto, né? Então a gente vende o trabalho, vende o serviço, vende a confiabilidade, né? É isso que a gente sempre tentou passar e em quem a gente conseguiu passar, a gente se deu bem e vendeu. Né? Que você vendia um pacote, né? Não era só o produto. Tinha todo um contexto por trás do produto, né, Fábio? Sim. E isso aí foi mais ou menos quando, Fábio? Que você começou a fazer esse trabalho de exportação e que abriu as portas no mercado exterior? Então, faz uns 20 anos atrás aí. 20 anos atrás você já estava novo ainda, né? Muito novo ainda. Sim. 29 anos já estava com uma mentalidade já... Acho que em 2000, né? E nessa época aí, Fábio, você já estava... Você, como você falou, né, que você teve quedas e você superou as quedas, você teve as barreiras de outros países entrando no mercado brasileiro, onde você teve que novamente reestruturar e pensar na frente, fazer alguns ajustes, não é isso? Sim. Para você avançar, principalmente no mercado exterior, que você abriu novas portas. E esses países que você abriu, todos você visitava? E como é que eram essas conexões? Que eu perguntei, as conexões. Como é que você fazia as conexões com esses países? Porque eu estou imaginando eu tenho uma empresa aqui no Brasil. Agora, como é que eu vou fazer conexão com a África do Sul, com República Dominicana? Como é que você fazia essas conexões? Eu sempre participei de feiras, né? No AMB tem todo ano, agora agora está na Vila Guilherme, mas anteriormente era no AMB, tem a FEICOM, né? Uma vez por ano, e vem muita gente de fora, tanto do Brasil quanto de outros países, né? Visitar as feiras, tudo. Então você tem muito contato, né? E como eu também vendia nos home centers, e eu sempre fiz a área comercial... Você mesmo? Eu sempre estava junto como diretor, né? diretor de vendas, às vezes junto com o representante, às vezes diretamente no home center, né? Alguns eu fazia eu diretamente e outros eu tinha um representante que pagava para isso. Então você acaba conhecendo pessoas, acaba conhecendo outras empresas, né? Tive um amigo aí de uma empresa em Cepa, né? Que fabrica louças. Ele me apresentou um rapaz dos Estados Unidos, um comprador Conexão. dos Estados Unidos, Home Depot, né? É o maior home center do mundo, hoje deve ter mais de 2.000 lojas, né? Então o pessoal se espelhou nele, aqui no Brasil, né? O primeiro home center do Brasil foi o Emura, que ele foi comprado pela A6C, mas o Emura... é um japonês, a família Uemura, ele viajando também, conhecendo outros países, viu lá o tipo de negócio, um home center, poxa, que bacana, vou abrir lá no Brasil. E ele que abriu, ele que foi o primeiro, aí, o pioneiro que abriu um home center, né? E aí depois veio os outros aí, mas a conexão é assim, num bate-papo, num evento,
numa palestra, numa feira, né? Ou Bacana. mesmo numa recepção de uma grande empresa, tem várias outras empresas lá, até de outros ramos, né? Mas, Você acaba conhecendo. mas olha que bacana, uma coisa que o Fábio deixou é que a gente sempre tá tentando extrair do nosso convidado o melhor para vocês, né? Para vocês entenderem e Com ouvir certeza. aqui coisas que realmente vai fazer valor para vocês. Agora olha que bacana. Mesmo ele estando já nessa fase de crescimento, ele aqui falou que ele estava na frente do negócio. Você não estava lá na cadeira mandando um vendedor ir vender. Você estava no home center, você falou. Não era isso? Você estava na frente do home center? Eu, na verdade, eu gosto Sempre foi, de me relacionar. Né? Você Então, nunca ficou atrás da mesa só esperando as coisas acontecer, né, Fábio? não pode. Você tem que correr atrás, né? Você tem que dar... Sempre estar andando, né? Conhecendo, vendo novos mercados. A minha área sempre foi a área fora da empresa, né? Então é a área de vendas. Procurando Você era o negócio. captador de novos negócios, oportunidades. Exatamente. Tanto é que depois a gente migrou um pouco, foi quando a gente deu um outro salto, nós fabricávamos iluminação e eu, muito contato com os diretores, compradores desses home centers aí, né? E nesses bate-papo, o home center vende tudo, não só iluminação. Vende material de construção, vende decoração, né? São lojas grandes. E aí a gente viu uma deficiência que eles tinham em carrinho de pedreiro, carrinho de mão. Carrinho de pedreiro. Tinha uma deficiência. Carrinho de pedreiro, olha. Tinha duas, três empresas só que fabricavam esse produto, né? E, poxa, esses caras aí têm a faca e o queijo na mão e tá louco. A gente tem que pedir amém para eles aí, né? Eles são muito... são fogo com a gente. Aí eu falei, pô, que negócio bacana e tal. Aí eu comecei a pesquisar sobre carrinho de mão. E na época eu já estava importando. Aí falando com um amigo lá na China, nós temos contato. Hoje eu tenho um escritório lá na China, né? Que trabalha para nós. Aí a gente começou a trazer carrinho de mão. Importar o carrinho de mão. O carrinho de mão. Mas na verdade... Nada a ver com lustre, né? Nada a ver com lustre, mas assim, como eu já estava... Foco na oportunidade. O foco no mesmo cliente, né? O mesmo cliente que comprava iluminação, ele também comprava o carrinho de mão. Então a negociação já tinha, né? O contato ali com o comprador nós já tínhamos. A relação comercial com a empresa também, a nossa empresa já tinha. Era só acrescentar um produto. Então a gente acrescentou, começamos a fabricar, começamos a importar primeiramente, depois começamos a fabricar. Caramba. Comecei a importar o carrinho de mão, carrinho de pedreiro. A nossa marca é a Rocafort, é uma marca conhecida. E aí depois pensei em fabricar, mas fabricar aqui no Brasil, muito complicado, demanda muita gente, aquela estrutura, aquele medo, porque... O problema nosso também aqui, infelizmente, né, é a burocracia, né, o governo, você trabalha, parece que o empreendedor é tido como sempre, puxa vida, ele é um malvado, né, pro governo. Ele toma imposto nele, tudo difícil, se ele quer construir... ele demora um tempão para construir, são tantas certidões, isso, aquilo, tudo. Captar dinheiro, não capta no Brasil, dinheiro. Né? Um amigo fala que é burocracia. Burocracia, não é nem burocracia, é burocracia. É tudo feito para não dar certo, né? Então, realmente, o empresário tem que insistir bastante, tem que ter muita força de vontade, senão ele não consegue passar por todos esses obstáculos aí. Infelizmente, né, o nosso país ainda trata mal os empresários, né? Lá fora é incentivo para Sim, com certeza. A pessoa empreender, né? Aqui é muito difícil. Aí você começou então a fazer esse trabalho de importar os carrinhos da sua própria marca. Ou você começou, e no Brasil você falou que ia montar a fábrica ou não montou? Então, a fábrica de iluminação nós tínhamos, sim, né? Aí a fábrica de carrinho de mão, primeiro eu fechei uma parceria na China, começamos a importar, e aí posteriormente a gente queria fabricar, né? Então negociamos todos os maquinários automatizados na China, tudo para trazer para cá, tudo máquina chinesa. E não viabilizamos aqui, infelizmente não dava certo aqui no Brasil. Aí nós
abrimos um conhecido também, uma metalúrgica que trabalha... que trabalhava aqui e foi para o Paraguai, montou uma empresa lá no Paraguai, né? O Paraguai? Aí nós levamos os maquinários e abrimos uma empresa lá no Paraguai. Mas por que o Paraguai? Ele aproveitou a zona do Mercosul, não é isso? O Paraguai é bom para o Brasil porque ele é membro do Mercosul. Então, eu importando do Paraguai, eu pago menos imposto. Uma empresa no Brasil importando do Paraguai ou qualquer membro do Mercosul paga menos imposto, né? E o Paraguai em si, para fabricar, para montar a empresa, infelizmente, né? Porque eu falo porque queria que fosse aqui, lá eles dão mais oportunidade. Então hoje, para você ter uma ideia, no Paraguai, você paga 1%. 1% de imposto sobre o seu faturamento. E na saída, né? É loucura. Então, lá tem um regime maquiladora, né? Nós abrimos uma empresa lá, maquiladora. A nossa empresa é uma SA, é IMAF SA, é uma empresa que faz do grupo, e ela fabrica os carrinhos de mão. Lá. Então nós compramos as chapas de aço, tudo estampado, outras torneadas, e fabricamos um carrinho de mão. Nós só importamos o pneu e a câmara, o resto é tudo fabricado lá com a gente. E aí a gente vende pro Brasil. Já pensou, cara? E isso deu um salto no seu negócio? Isso foi bom. Realmente deu um salto. Porque você estava no ramo de luminária, agora está no meu segundo, né, William? Segundo já é outro negócio, mas a pergunta é, você parou com o primeiro ou continuou com o primeiro e está com o segundo? Na época, eu comecei trabalhando com os dois. Aí depois a gente decidiu parar com iluminação e focar mais na área da construção civil. Aí veio outros produtos também, não só o carrinho. Aí veio as ferramentas manuais, pás, enxadas... Tudo fabricado lá? Tudo fabricado lá. E traz para o Brasil? E traz para o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Tá. E esse é só e mais barato do que fabricar aqui no Brasil. Mais barato? Você Sim. consegue competir, por exemplo, com o pessoal esse que vem da China? Sim, a gente consegue. A China, o que acontece? O volume é muito alto, né? Então o pessoal tem que comprar muito. Você estando aqui no Brasil, além de você dar a garantia, que nós temos, eu embora esteja no Paraguai, mas a nossa empresa do grupo aqui que vende por intermédio da nossa outra empresa lá no Paraguai. Então a garantia toda é nossa aqui, né? Nossa empresa tem já 40 anos de mercado, a Rocafort, então a garantia é tudo por nós aqui. Então a gente faz um trabalho, não vende só produto, mas a gente tem assistência, tem qualidade, qualquer problema a gente tá junto ali com o cliente, né? A China já é diferente. A China não tem isso, ela quer só vender e pronto, acabou. Se entendeu? vira, né? Não tem lá 0800, saque, nada. Não tem nada então, disso. É nisso que a gente ganha um pouquinho, né? Uma pessoa que está começando agora a empreender, Fábio, uma pessoa que começou a empreender tem condições de empreender, e ele quer expandir seus negócios. O que você poderia falar para ele, uma dica que você poderia falar para ele, como é que ele pode fazer para ajudar essa pessoa a mudar, até mesmo criar coragem de empreender e de fazer algo a mais? Tem que conhecer o mercado. Né? Não sei qual é a área, mas assim, a pessoa quer uma determinada área, conhecer, estudar bastante esse mercado, né? E sonhar bastante e ir atrás do sonho, com bastante força. E não desanimar com os obstáculos que vão vir muitos mesmo, né? Faz parte. Mas só os fortes sobrevivem, né? Verdade, então pode continuar, insistir, ter foco, né? E aquela certeza dentro dele ele vai ter. Não, eu acho que é isso aqui que é o caminho. Não é uma coisa que a gente não adianta a gente falar. Eu acho que esse sentimento vai vir, vai aflorar e vai dar tudo certo. O empreendedor tem que tomar atitude, né, William? Ele não pode ter ficar parado, atitude, né? Não tem jeito, cara. O empreendedor, se ele fica acomodado, a palavra fala acomodou, né? Ele assim, estabilizou, cai. Estabilizou para subir, não pode cair, né, Fábio? Então, e se cai também, levanta muito rápido. Dominar, isso é muito importante que ele falou, que é a questão de dominar o seu segmento, isso é
Sabe, é primordial para o negócio dele, Conhecer né? a sua área, né? É. Isso que você começou a fazer esse trabalho com a Rocaforte, com as empresas de importar e fazer até mesmo no Paraguai a sua empresa, você foi mais ou menos quando, Fábio? Você... Paraguai a gente está há mais ou menos uns 5, 6 anos. 5, 6 anos? Que a gente está com operação lá no Paraguai. Hoje tem um gerente que cuida, né? E agora a gente está na área de tecnologia. Ah, então quer dizer, então já é outra área. É outra área. Mas, é outro negócio. Não, mas isso é bacana você falar. É outro negócio, na verdade. Não é que eu fui mudando. Eu continuo com aquele, mas eu tô com a tecnologia, né? Não, é porque um empreendedor ele não precisa ficar parado em uma área. Ele tem que ter visão múltipla, né? Ele pode enxergar as coisas, né? Que o mercado ele é um mercado global, é rápido, não é, William? Muito A gente rápido. não precisa ficar parado, porque eu sei trabalhar só com... Por exemplo, o cara sabe fazer só hot dog. Precisa vender só hot dog? Coloca um refrigerante, coloca um chiclete, não é? Então ele tem que dominar outras áreas, não é isso? Né? Outras oportunidades. Aí você fala que você estava nessa área e você viu o mercado de tecnologia. Uhum. Como assim você viu? Porque automaticamente, se você viu é porque você já estava reparando, então prestando atenção no mercado. Uhum. O que foi que chamou a atenção para você para esse ramo? A gente começou a importar muito, né? Fazer muito negócio fora, importação. E a gente gosta de fazer bem feito o que a gente faz. Eu tenho por mim assim, eu tenho que ser o melhor. Não posso ser o segundo, não. Eu tenho que ser o melhor. Muitas vezes não consigo, mas eu estou sempre lutando para ser. Isso é o que motiva a gente de pé. E a gente começou a importar bastante e tem um amigo na área de tecnologia e ele tinha uma dificuldade, né, com mercadoria, precisava de mercadoria, então ele pediu para mim se eu poderia ver para ele importar na China gabinete de computador, né? Aquele gabinete do desktop. Sim. E aí a gente começou a importar para ele. Eu falei, vou importar. Vai. Pô, mas você não quer fazer comigo, não? Porque é um container, é muita coisa, um volume grande e tal. Aí a gente comecei junto com ele e começamos a vender e foi muito bacana. Aí foi a mesma coisa da iluminação, né? A gente começou a trazer o gabinete. Aí, daqui a pouco ele precisava da memória e precisava da placa e precisava dos outros itens. Para que não trazer? O processador, os periféricos, o né, do computador. Aí a gente começou a importar todos esses itens. Poxa, vamos montar a máquina e vamos vender a máquina. Aí nasceu aí um outro negócio bem bacana, cresceu bastante, né? Também não tínhamos conhecimento de venda pela internet, né? E aí eu indico aí até a Integramix, né? Que foi um parceiro nosso, nos ajudou bastante aí, né? E surpreendeu. A gente cresceu bastante essa área aí, que foi muito bacana. Hoje, na verdade, é a menininha dos meus olhos. Eu adoro isso aí, porque eu vejo que dá para crescer muito. É um mercado que está em expansão, né? Tecnologia hoje, imagina. Então é bem bacana. E olha que eu sou meio quadrado, porque eu sou daquela época que você falou, a sua época lá. Mas... Nossa, não era ponto nada, né? Agora é ponto. Tudo tecnologia foi o quê? De uns 3, 4 anos pra cá, né? Mais ou menos, que a gente começou a trabalhar. E agora a gente está montando uma outra empresa também, com um outro parceiro, em Minas, uma empresa bacana lá, na área de tecnologia. Calma aí, né? Muita calma, né? Calma que eu tô ainda juntando as peças do quebra-cabeça, porque, presta atenção, pessoal, olha que bacana, são várias dicas aqui, né, Fábio? São várias dicas que você fala, eu vou juntando o quebra-cabeça. Então, eu tô lembrando quando você falou lá justamente ele falou, né? Que ele começou com um componente, né, William? Com o componente dos lustres, né? Dos lustres. Depois, vamos fazer todo o lustre inteiro, o lustre inteiro. Depois o carrinho, uma deficiência que tinha no home center, que ele, né? Então, existia uma dor, uma dificuldade. Você, então, para solucionar aquela dor e automaticamente ter um ganho maior, você começou a trazer o carrinho. Depois, uma oportunidade, por que não fazer o carrinho? Não é isso? E aí veio outros, que é montar um portfólio de ferramentas, não é isso? Exatamente. Que você fez. Então, olha que bacana. Aí a terceira dor, o pessoal, um amigo seu, eu quero... Ele já mexia com a importação. Então, conexão. Isso é conexão. A conexão é que eu falo o seguinte, a gente conectar com pessoas que, por exemplo, vai fazer com que a gente crie um novo negócio, uma nova oportunidade, ou até mesmo
entregar na nossa mão oportunidades, que talvez muitas pessoas tenham essa mesma oportunidade que você teve, que não sabem enxergar. Que é, por exemplo, olha aqui, o cara chegou pra você e falou, olha, eu quero importar, mas eu não sei, então me ajuda o caminho. Ele tinha conexão com você, você ensinou o caminho pra ele, ou ajudou ele, não foi? Supriu a deficiência dele, não foi isso? Sim, sim. Justamente. E aí o cara não tinha condições, talvez, de trazer todo o container, porque era muita coisa. Vamos ser meu parceiro? Já nasceu uma Já nasceu oportunidade. E daí, Verdade. meus amigos, né? Isso é conexão. Então essas conexões é que realmente faz os negócios acontecer. Essas conexões que, né, que você faz com outras pessoas, que faz você ver outros negócios, né? Exatamente. E é bacana, porque você não podia falar, não, tô engessado na minha área, engessado aqui no carrinho. Tá bom, não, mas tá aberto a Não é? sempre a oportunidades, É né? verdade. Eu acho que a gente tem que ter a nossa cabeça maior do que o nosso negócio, né? É. Sempre. A sua cabeça tem que ser maior do que o seu negócio. E aí você vai crescendo, vai aparecendo outras oportunidades aí, conexões Isso não pode ficar importante, cara. é inexplicável. O negócio É vai acontecendo. inexplicável. Não tenho muito uma receita para isso, né? Não, você já Mas falou, vai pô, acontecendo. desejo, você já falou no início. Quem tá ouvindo a gente, parece se chamar desejo ardente. Desejo ardente é o seguinte, não importa o caminho que você faz pra chegar aqui, mas você já colocou no coração que vai dar tudo certo, não é isso? É verdade. Você já tava com a fé, a certeza. uma coisa- Às vezes você não sabe o caminho, mas É. você sabe que você vai chegar lá. Pronto, aí o Papai É, do Céu ajusta o caminho. Você tem que ter a capacidade, né, William, de pegar Sim. e falar assim, não, meu, tá me dando uma oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? E também e outra, fora tudo isso, ter essa mentalidade aberta, é ser a pessoa, né? O cara tem a mentalidade que ele tá construindo uma trajetória. Se ele saiu de lá há 30, 32 anos atrás, até o dia de hoje, porque ele construiu, foi um cara direito, é um cara que se esforçou com todos os seus compromissos, meritocracia, né? indiferente de tudo isso, porque tudo isso se constrói. Então essa pessoa também abre portas. Sim. Além de ele ter uma visão de águia, tudo isso soma para todo esse tipo de oportunidade. E isso é legal, cara, porque verdade. ser quem eu sou, né? Então, um É, exemplo. Conexões com pessoas, por exemplo, Isso atrai pessoas para cada dia, né? o que para resumir o que o William tá falando é o seguinte, né? Basicamente, sim, eu conectei com o William e conectei com o Fábio, mas isso só acontece por causa da idoneidade da pessoa, Justamente. o seu rastro. Não é, Fábio? O seu rastro lá no home center, o seu rastro lá na sua empresa, o seu rastro na China. Esses rastros vai falar assim, pô, o cara me dá conexões com pessoas que vai me levar para o próximo nível diferente Justamente. se eu tivesse deixado um rastro negativo. Negativo, meu Não é Deus, verdade? as pessoas É verdade. fogem, com É verdade. certeza. Isso Não. faz toda a diferença. Isso cara. nós não estamos falando de pessoas que tá quebrada, não, porque uma pessoa quebrada não significa que caiu, não levanta nunca mais, não. Porque tem pessoa também de sucesso, elas caem, né, Fábio? Normal. Eu costumo dizer o seguinte, na verdade tem um livro chamado Atitude que fala o seguinte, frustração faz parte de todo empreendedor que quer ter sucesso. Mas ficar frustrado é outra história. Pra Exatamente. sempre, né? É. Então, isso é muito bacana você falando, que as conexões que ele fez. Então, Fábio, você automaticamente aí já pegou a ideia, né, de importar o negócio Já viu do uma computador. oportunidade. Mas e aí, você pegou e começou a fazer as vendas? Porque as vendas do computador é diferente. Você falou, eu tenho hoje a Integralmix, mas como você começou? Como é que foi? Você trazia, já tinha para quem vender? Como é que era? Porque os home center não trabalham com isso, já era outra área. Então, como é que você fez esse caminho? Já é outro caminho diferente. Aí já é uma coisa totalmente diferente mesmo, né? E sempre um certo medo, né? Um friozinho na barriga dá, isso é sempre, né? Mas é bem bacana. Eu gosto dessa sensação, né? Dessa adrenalina, desse medo Novo. E do novo, né? E isso é muito bacana, isso me move bastante. Então eu comecei a trazer com esse amigo, né? E falei para ele, pô, mas você vai me ajudar a vender, eu não conheço nada disso, eu conheço o produto, sei negociar lá para você, tal, é isso que você quer, não é? Então vou trazer, mas você me ajuda. Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar, tal. E realmente ele me ajudou bastante, é um cara de gente boa demais, né? E até pelo nome dele, tem um nome bonito, cara. Ele é feio, mas o nome é bonito. Fábio também. Mas, e aí são conexões, né? Acabei conhecendo o William, né? Tá aqui, da Integra Mix, tá aqui conosco.
e vamos vender na internet, William. O que você acha? Tal. Ele veio com algumas ideias boas, um projeto bacana, e eu comprei a ideia dele e realmente foi bem bacana. Tá? A gente está crescendo bastante, né, William? É verdade. E a gente está já eu acho que a nossa loja é entre o mercado aí no Brasil, uma boa loja, né? É uma boa loja. A gente tá bem presente, né? Tá bem presente Tá aí, bem a gente está presente. entre talvez entre os 10 maiores, alguma coisa assim, com né? certeza. E nós somos pequenininho ainda, somos novinhos ainda, né? Perto dos grandões aí que já estão há bastante tempo. Mas a gente está aí trabalhando. Vai trabalhando e vamos ver o que vai acontecer. Que história, né, cara? Que história incrível. Já pensou, o cara lá no porão há 32 anos atrás. O desejo ardente de sucesso é incrível, cara. Ele... Peraí, mas o cara com 17 anos, o que passava? Já pensou? Teve um boom. Tudo bem, teve seus deslizes, que nem ele falou, mas resumindo, o cara conseguiu, cara. O cara chegou até aqui. Pô, cara, não tenho o que falar, pô. É sensacional. Maravilhoso, Fábio. O Fábio, meus parabéns, obrigado. meu amigo, com certeza. A gente fica muito entusiasmado quando a gente ouve uma história que realmente inspira, porque são várias insights que você passou para as pessoas, né? Mas eu vou retornar e voltar ao final, tá bom? Por exemplo, nesse processo todo você teve a sua família, a sua esposa, né? Você casou, teve 3 filhos, como você falou, e hoje em dia a sua esposa, ela é presente no seu trabalho, ela te ajuda, influencia você, ela é orientadora nessa parte? Sim, minha esposa é tudo. Ela é tudo para mim, pô. É a nossa fortaleza, né? Ela que faz a área de comércio internacional, né? Como eu falei, ela tem um inglês fluente, temos contatos lá na China, né? A gente viaja praticamente quase todo ano. Agora, na pandemia, a gente parou, não viajou, né? Faz 2 anos aí que a gente não viaja. Mas todo ano para a China e ela é muito importante, né? Então, nesse processo de conexões, ela é extremamente fundamental no seu negócio. Sim, né? sim. As decisões, tudo. Sim. Porque às vezes, isso é muito importante estar comentando, porque às vezes se você tem um negócio, tem esposa que está presente, é importante essa comunicação, né? Até para o negócio prosperar, avançar, né? Principalmente se ela já atua na área, né? No seu caso, por exemplo, é o seu calcanhar de Aquiles lá. Tá diretamente ligado, principalmente por causa dos negócios exterior. É verdade. Ela que faz toda a parte internacional, ela que faz, né? Tanto de importação como de exportação. Ela conhece muito disso aí, aprendeu bastante aí nesse longo dos anos aí, né? Mas não tem segredo. É só querer, sonhar e correr atrás do conhecimento, né? Correr atrás das pessoas certas, correr atrás de empresas certas, né? Que eu não conheço tal área, mas quem é que conhece essa área? É fulano de tal. Vai atrás dele. Vai atrás dele, conversa com ele, aprende com ele e implanta no seu negócio. Sensacional. E nessa minha trajetória, teve muita gente importante que passou na minha vida. Muitos caras bons aí em todas as áreas que eu precisei, né? Conexões. Eu me relacionei e eles foram bem importantes pra gente. E é isso aí. Bacana. Ô William, que bacana. História incrível, né? É muito incrível, pelo amor de Deus. Eu fico muito entusiasmado, Fábio, de verdade. Porque quando a gente ouve uma história, a gente pensa... Eu conheço uma pessoa. E geralmente você olha aquela pessoa e você tem a visão daquela pessoa porque aquela pessoa é naquele momento. Você não conhece o trajeto da pessoa até chegar aqui. Por exemplo, você tem 3 filhos. Imagina, criar 3 filhos. A pessoa, ela fala assim, pô, nossa, minha filha é médico, meu outro filho ele tá fora do Brasil, né? E outro trabalha com você, eu não sei. Mas imagina o seguinte, hoje no Brasil, uma família tem que ter estruturada para fazer o que você fez, né, para os filhos, né? Então, imagina, porque não é fácil. Não. Não é verdade? Com certeza. Então, esse caminho teve muito suor. Muito suor, não é verdade? Muita entrega. Né? E isso é muito importante a gente falar para as pessoas, que o caminho do empreendedor não é um caminho fácil. Mas, se tiver disposto a pagar o preço por sucesso, vai chegar no sucesso, não é verdade? Chega, sem dúvida. E pra gente terminar o nosso podcast, na verdade, a gente queria que o Fábio fizesse considerações finais pro nosso ouvinte, pra pessoa que tá vendo a gente, ouvindo a gente, que fale, Fábio, para ele o seguinte, assim, eu queria que você desse uma dica, o que eles podem fazer para que realmente pode ajudar eles a mudar a chave deles e que, depois de tudo isso, o que eles podem fazer? Vou começar agora, ou eu estou com dificuldade agora, qual que é a palavra que você dá para eles, para que eles possam dar o start na vida deles? Foco no negócio. Né? Conhecer bem o seu negócio, mais do que ninguém, estudar bem. Você não pode ser o número 2, tem que ser o número 1.
né? E você conhecendo esse seu negócio, você vai verificar que tem muitas possibilidades e ramificações e o céu é o limite. Então é foco no negócio, trabalhar bastante e procurar pessoas certas. Top Não demais. tem segredo. Cara. E William, fala aí, meu amigo, suas considerações finais aí pra galera ouvir e pro Fábio. Cara, se eu fosse você que tá aí do outro lado, pelo menos eu olharia umas 3 vezes esse vídeo. Porque vocês vão aprender muito, entendeu? Com o Fábio. Pô, um cara que há 32 anos começou com 17 anos trabalhando com o pai, chegou aonde ele tá e ainda tá numa caminhada em ascensão. Entendeu? Porque ainda mais na área de tecnologia, porque eu falo isso porque a gente entende bem dessa área. Então, um exemplo, pô, a gente tira o chapéu. Então, um exemplo, é uma pessoa que nesse bate-papo dá para você aprender muito. Não é isso, Silver? Então, um exemplo, eu mesmo hoje eu aprendi demais aqui. Então, minhas consideração final, assista pelo menos umas 3 vezes. E foi um prazer estar com vocês hoje aqui, tá, gente? Antes das minhas considerações finais, pro Fábio. Fábio, uma última pergunta. Fala pra gente, falar. qual que é o seu foco pros próximos anos? Qual que é o seu objetivo dos próximos anos? O que você pensa nos próximos 3 anos do seu negócio? O que vai acontecer? O que você tem de visão? Passa pro pessoal sua visão futura dos próximos 3 anos, vamos falar assim. A gente está com esse projeto novo, né? Implantando ainda uma empresa nova, L2F, empresa de informática em Minas, comentei aqui. E o meu foco é essa empresa, né? A gente trabalhar forte nela, crescer essa empresa e ser líder de mercado na área de tecnologia. Eu não quero ser o número 2, eu quero ser o número 1. Eu acho que esse eu não sei se é um defeito meu, mas a gente quer ser reconhecido, né? Não trabalho atrás de dinheiro. Eu trabalho para ser reconhecido. Eu trabalho para crescer a empresa. O dinheiro, naturalmente ele vem. Consequência. É uma consequência do bom trabalho que você está fazendo, né? Eu acho que você não pode só pensar no dinheiro. Trabalha com paixão, né? É importante. Então, o meu foco é essa empresa hoje. E não sei, amanhã pode mudar alguma coisa aí, a gente pode surgir uma oportunidade, nova conexão, né? Aí, né? Aí vocês me chamam de volta que eu conto as novidades. Ó, pessoal, legal, cara. que incrível, né? Pra mim foi um prazer, Fábio, foi uma honra te conhecer, tá? Obrigado. Pra mim foi sensacional de verdade conhecer a história de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem uma... Né, que às vezes a gente conhece uma pessoa e não vê o que a pessoa passou, mas com certeza tem muito mais detalhes, mas quem pegou as entrelinhas da conversa aqui com a gente vai realmente ficar entusiasmado, porque o empreendedor no Brasil não pode ficar acomodado, ele tem que estar atacando o tempo inteiro. É verdade. Né? Ele tem que estar atacando e tem que estar com os ouvidos, né, as orelhas em pé. Para buscar e ver as oportunidades. Porque talvez a oportunidade está na sua frente e você não está enxergando. Não é verdade, Fábio? É verdade. Obrigado aí vocês, eu agradeço aí a oportunidade, aí um bate-papo bem bacana, descontraído. E pode me chamar mais vezes aí que eu venho para cá. Top, pessoal. Vamos ter que dar uma melhorada aí, tem um cafezinho. Vamos tomar um café agora. Pessoal, para vocês de casa, um beijo no coração, sucesso para vocês. Patrocínio da Integra Mix, patrocínio da Múltiplo, sucesso pra vocês, Fábio, de coração, podcast do Milhão, pra você, o nosso muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal, tchau, tchau, assista, se inscreva no canal e até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.